tranquilo, beleza? Vamos falar de Idade Média na prova do Enem 2017, prova azul, questão de número 70 aqui no canal, beleza? Então vem comigo e vamos para mais uma resolução. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindo de Flanders ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo de suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. E as abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Beleza? E aí o que o Enem quer que você responda? Vamos lá, olha só. O texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril, certo? Está aqui, ó. E o avanço técnico na Europa ocidental feudal, que resultou do ou da. Vamos lá. Letra A, crescimento do trabalho escravo. Letra B, desenvolvimento da vida urbana. Letra C, padronização dos impostos locais. Letra D, uniformização do processo produtivo. E letra E, desconcentração da estrutura fundiária. Aí, vamos lá, vamos entender o seguinte, tá? Para a gente poder começar a discutir essa questão, eu estou falando ali basicamente da Idade Média, o texto está dizendo isso para você, já a questão diz para você. Olha só, primeiro ponto que eu preciso entender é o seguinte, ó. Ele fala de um crescimento que prosseguiu durante todo o século XIII, ok? E aí, vamos lá. Ele fala então de lã que compradores vindo de Flanders, certo? Ou da Itália. E aí quando a gente fala a Itália aqui, pra gente é basicamente a Península Itálica, tá? Como Estado Nacional moderno, como a gente conhece, a Itália vai surgir pra gente, na verdade, ali no século XIX, das unificações tardias, mas eu tô falando da Península Itálica pra gente aqui. E ele fala então que as raças foram melhoradas através do aumento progressivo de suas dimensões, certo? E aí então, usamos um pouquinho, outro elemento-chave pra gente aqui, ó. A ordem de Cister, certo? Por exemplo, aqui, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, ou seja, falando de uma racionalização, de uma evolução. E na verdade, para matar essa questão, vamos entender o seguinte, lembra que a Idade Média, ela se divide basicamente ali em dois grandes períodos. Sim, porque a Idade Média ela vai ali do século V, com a queda do Império Romano, até ali 1453, com a queda de Constantinopla, que seria o Império Romano do Oriente, certo? Então, esse período aí, desses 10 séculos, do 5 ao 15, se divide basicamente em duas grandes fases. A chamada Alta Idade Média, do 5 ao 10, e a chamada Baixa Idade Média, ali do 10, 11 até o 15. E aí, eu estou no século 13, certo? Então, eu estou nessa fase da Baixa Idade Média. E quando você chega ali a partir desse século 10, tá? Acontece uma certa mudança na Europa Ocidental como um todo. É óbvio, olha só, eu estou olhando para a Europa Ocidental, porque é onde a questão está dizendo sobre essa Idade Média. É óbvio que se eu olhar para o resto do globo, eu tenho outras formações, outras realidades, mas eu estou na Europa Ocidental aqui. E aí no século X, acontecem alguns elementos importantes. Quais são eles? As guerras, certo? As invasões bárbaras tendem a diminuir, a acabar, os conflitos terminam. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas inovações tecnológicas, o arado de ferro, por exemplo, beleza? O moinho hidráulico. E isso, embora possa parecer positivo, leva a um crescimento demográfico. Crescimento demográfico esse que essa economia medieval não vai conseguir incorporar, abastecer. Então, basicamente, pra gente, a história, a partir do século X, certo? Século XI, começa um grande processo de renascimento. Renascimento urbano e comercial. Vão surgir as cidades medievais, se é que a gente pode falar assim, certo? O comércio, a vida urbana, ela retorna com força. Não quer dizer que não existisse nenhuma cidade ou não existisse nenhum comércio na Idade Média, mas ele era muito incipiente dentro do que é aquela economia rural medieval. E elas começam a vir com força, certo? Ali com as cidades, ali, principalmente na Itália. As cidades italianas, Gênova, Veneza, que vão criar ali, vão crescer. Ou as grandes feiras de champanhe, ou as corporações de ofício que estão surgindo, ou aqui Flanders pra gente, essa região. Então começa a ter um incremento desse comércio, um aumento de uma ideia, de uma situação mais urbana, de uma vida mais urbana, de cidades que vão ser formadas, protegidas por muros, que eu vou chamar de burgos, levando ao surgimento de uma nova classe fundamental para a gente entender a história a partir de então, a tal da burguesia. E aí, vamos lá. Se eu estou dizendo para você que eu estou ali durante todo o século XIII, certo? E eu estou dizendo de compradores que vêm de Flanders ou da Itália,
Estou falando de compradores dessa ideia de comércio, desse renascimento comercial, certo? As galera estão vindo ali para comprar ali a questão principalmente ali da ordem de Cister, por exemplo, onde você tem métodos mais racionais para criar gado. Então eu estou dinamizando o comércio e este comércio se dinamiza a partir dessas cidades. E aí, sendo assim, matamos a questão. Porque olha só, ele fala para você, crescimento do trabalho escravo. Não vai ter escravidão nessa Europa ocidental desse período medieval. Desenvolvimento da vida urbana. Sim, porque olha só, eu não acabei de falar para você que a gente veio num processo de renascimento comercial, num processo de renascimento urbano, e ali está dizendo de quem está comprando, vindo de Flanders, vindo da Itália, dessas cidades sendo formadas, então só pode ser para a gente a letra B de bola. Porque a C fala de padronização dos impostos locais, você não vai ter isso, você não tem essa padronização nesse momento aqui, pela questão, pelo texto. Muito menos uma uniformização do processo produtivo, que se fosse um processo uniformizado, você não teria que viajar para procurar onde tivesse um método mais racional de criação de gado. E a letra A fala de desconcentração da estrutura fundiária. E aí cuidado, não é porque as cidades estão renascendo que você vai deixar de ter uma concentração fundiária. Terra ainda vale muito, ok? Bem, mais uma questão feita, espero que tenha gostado, que tenha ajudado você na preparação. Um beijo e até o próximo vídeo.